de não conseguir pôr o nome, isso dificultou muito, porque eu tive que achar vocês todos pelo e-mail, né? É, alguém conhece a Andréia Ramos de Almeida? Vamos pro próximo. Pátila, ou Patila, Monique dos Santos Lazzarini. Raíssa Vitória da Silva Oliveira. Alguém sabe se continua fazendo aula online, se parou? Outros nomes: Deisiane Helena Mendes dos Santos, Estila Vitória Gonçalves Matias, Jonathan Lênis Damascena de Castro, José Carlos Cunha Barbosa, Leonardo dos Anjos, Rafaela da Costa Pereira e Tamires Borges de Araújo Chagas. Ok, Vanessa. Pede ela para entrar em contato comigo, por favor. Vou colocar aqui. E o que vocês acharam da prova? Boa noite, Lidiane. Então vamos lá. As notas eu vou lançar no Wplensar, tá? Junto com a nota do trabalho, vou lançar a nota total. Assim que eu conseguir lançar todos, eu aviso. Ô, Vanessa, eu queria que mandasse o recado para a Estila, para ela fazer a respeito da prova, né, que ela não fez, e a respeito do trabalho também, que ela não me mandou. Então, tem duas pendências que ela tem que alinhar comigo. Então, vamos começar a aula. Tá. Vou dar aula hoje pela apostila. Tá todo mundo conseguindo visualizar o que eu estou compartilhando? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de classificação das cirurgias, né? Elas são classificadas de acordo com o momento que serão realizadas, conforme sua finalidade ou de acordo com o potencial de contaminação, né? Então, o que nós temos?
que nós temos aqui? O momento, de acordo com o momento que ela vai acontecer, que isso caracteriza. A sua finalidade, se é para curativa, se é uma cirurgia estética, se é uma cirurgia reparadora, e conforme o potencial de contaminação. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma cirurgia plástica não é uma cirurgia contaminada, mas uma reoperação por causa de uma inflamação, onde colocou-se uma placa ou um parafuso, é uma cirurgia infectada, é uma cirurgia contaminada. E isso caracteriza o perfil da cirurgia. Então, vamos definir agora o momento de realização. Gente, está todo mundo ouvindo? Tá ok? Dá resposta aí pelo chat. Olha lá. Leve em consideração o tempo que é possível aguardar desde a indicação da cirurgia pelo médico. Você está sentindo alguma coisa, foi ao médico e o médico sinalizou que precisa, né, de uma cirurgia. Isso já é o período de realização, até a sua efetiva realização. É também chamado de momento operatório, porque é determinado o momento mais propício para a realização da cirurgia. Assim diz que uma cirurgia eletiva, quando pode ser programada para uma data que convenha tanto ao paciente quanto ao médico. Me dê um exemplo de uma cirurgia eletiva que convenha tanto para o paciente quanto para o médico. Bom, ninguém? Por exemplo, uma cirurgia de prótese de mama é uma cirurgia eletiva, porque ela vai junto à data que o paciente quer e que o médico pode fazer. Uma cirurgia, deixa eu ver aqui, reparadora, porque o paciente sofreu uma queimadura anos atrás, precisa refazer a formatação, né, a forma da pele. Pode ser uma cirurgia eletiva também. Então, cirurgia eletiva é aquela cirurgia onde é marcada a data e a hora em que ela vai ser realizada. Já a cirurgia... Sim, a cesárea sempre é eletiva, né, a não ser quando rompe a bolsa, né? Ou começa algum sangramento, ou a gestante entra em trabalho de parto, aí ela passa a ter caráter de emergência, porque eles vão tentar primeiro o parto normal, não dando certo o trabalho de parto, eles encaminham para cesárea. Agora, aquela cesárea que você combinou com seu obstetra desde lá do pré-natal, que ia ser dia 12 de dezembro, realmente aí ela tem característica de ser uma cesárea com perfil de cirurgia eletiva. Já a cirurgia de urgência precisa ser realizada tão rapidamente quanto possível, embora se possa se preparar o paciente adequadamente, né? Então, a cirurgia de urgência é aquela cirurgia que a gente pode pedir uma reserva de sangue, pode fazer um exame de sangue antes para o anestesista avaliar, pode-se fazer um risco cirúrgico com o cardiologista até ela acontecer, tá? Agora, uma cirurgia de emergência é aquela que é risco eminente de vida, tá? O paciente está correndo risco de morte. Essa não tem exame, não tem nenhum procedimento
prévio. O paciente é encaminhado, né, vamos pôr, da ambulância diretamente para o centro cirúrgico. A única coisa que se faz antes, por exemplo, é uma tomografia da cabeça aos pés para saber onde tem pontos hemorrágicos e pontos fraturados, porque aí o cirurgião já sabe quem que vai atender primeiro. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava no HPS, chegou um menino, um rapaz, devia ter uns 20 e poucos anos. Ele estava em alta velocidade na BR-040 e bateu naqueles muros de concreto que tem ao longo da BR. Ali, ele destruiu o carro, se destruiu, né? E o muro ficou intacto. Ele foi levado para o HPS. Olha o que aconteceu com ele. Ele fez a tomografia, foi direto para o centro cirúrgico. Primeira equipe que entrou, equipe de cirurgia geral, abriu o abdômen dele para procurar algum foco hemorrágico. Logo depois nisso, a cirurgia, o pessoal da ortopedia já estava colocando o tornozelo dele no pé, porque ele esmagou o tornozelo. E nesse meio tempo, a cirurgia plástica estava trabalhando na face dele, porque ele bateu no vidro e aqueles cacos do vidro do carro entrou tudo na face dele. Por pouco que ele não ficava cego. Então, numa cirurgia de emergência, a gente pode, às vezes, ter 3 especialidades atuando ao mesmo tempo, tá? Com qual que é o objetivo? Evitar a morte do paciente. Aí, a cirurgia geral terminou, a ortopedia subiu para o quadril dele. Ele tinha fraturado o quadril também no acidente. E nesse meio tempo, a cirurgia plástica terminou e entrou a neurocirurgia para pôr um dreno na cabeça dele, por causa do impacto da face. Foi tão grande no vidro do carro que ele traumatizou, né, fez um traumatismo craniano de imediato. Então, o que a gente tem no primeiro momento nessa cirurgia desse rapaz? A gente tem a cirurgia geral e ortopedia consertando o pé. No segundo momento, a gente tem ortopedia consertando, né, o quadril e a cirurgia plástica terminando o rosto. Logo depois sai a cirurgia plástica e entra a neurocirurgia para colocar um dreno, porque foi confirmado através da tomografia o traumatismo craniano por causa do acidente. O menino saiu vivo, saiu sem lesão nenhuma, mas deu trabalho para a gente lá. Então, essas cirurgias de emergência, gente, o único tempo eminente que tem é o tempo de fazer a tomografia e ir direto para o centro cirúrgico, tá? Então, vocês entenderam a diferença entre cirurgia eletiva, de urgência e emergência? Dá um feedback, nem que seja pelo chat, tá? Por exemplo, eu tô com uma dor abdominal tem 3 dias. Fui na emergência de qualquer hospital. O médico me pediu um ultrassom, exames de sangue. Enquanto isso não ficar pronto, né? E esses exames não ficam pronto, que tipo de cirurgia pode ser classificada? Vamos considerar que eu fiz uma ultrassom e essa ultrassom caracterizou um apendicite. É uma cirurgia eletiva de urgência ou de emergência? Emergência. É uma cirurgia... Não, é uma de urgência, porque eu tive tempo de fazer a ultrassom antes. Concorda? Sim. Beleza. Agora, eu vou citar outra e vocês raciocinem. O Geraldo, que hoje não está na aula, estava indo para casa na motinha dele.
bateu no ônibus da TUS 1000, de cara, de frente, foi direto para o HPS, fez uma tomografia e foi direto para o centro cirúrgico. Que perfil de cirurgia é esse? Emergência, tá? Então, a diferença da urgência para a emergência é um período pequeno, de 12 horas, tá? Deu 12 horas até o procedimento acontecer, é uma cirurgia de urgência. Não deu nenhum intervalo desde o acidente até a cirurgia. É uma cirurgia de emergência, tá? Olha lá no texto. É interessante salientar que a mesma cirurgia pode ser eletiva de urgência ou de emergência. Exemplo, colicistectomia, que é a retirada da vesícula biliar, né? Pode ser uma cirurgia eletiva, se o paciente fizer uma radiografia de coluna e descobrir que sua vesícula está cheia de cálculos, embora ele se encontre absolutamente assintomático, isto é, sem dor nenhuma, né? A cirurgia pode ser programada para uma data futura, porque ele não está tendo nenhum episódio de dor, de vômito ou de enjoo. E se um dos cálculos se deslocar e obstruir o colédoco é um dos canais da vesícula, impedindo a passagem da bilis para o intestino, o paciente passará a ter muitas dores. E a colicistectomia terá de ser realizada o mais rápido possível. Aí ela vira uma cirurgia de urgência. E se a vesícula for perfurada por um acidente, né, a colicistectomia será de emergência, porque a situação do paciente ter infecção abdominal é muito grande. Então, depende muito do perfil do paciente para a gente caracterizar se a cirurgia é eletiva, de urgência ou de emergência. Deixa eu ver se eu acho aqui um videozinho bacana sobre cirurgia de retirada de vesícula. Ectomia. Cirurgia por vídeo, a gente viu aquele dia, foi até um apêndice. Deixa eu ver essa abertinha aqui. Ô, gente, me dá um feedback aqui. Vocês só veem a imagem, vocês não ouvem o vídeo não é isso? Então, vamos lá. O médico está paramentado direitinho, com touca, óculos e máscara. Esse aí é o bisturi seco, ele é usado no início da cirurgia só para abrir a pele. Pode ver que aqui, ó, no canto ele já está com bisturi elétricos em mãos, né? Para cauterizar os vasinhos. Olha lá, rompeu um vasinho, ó. Ele vai pegar aquele local com a pinça, vai esticar lá o vasinho na pinça, cauterizou. Parou de sangrar. Ah lá, agora ele está descolando a pele do tecido adiposo, que é a gordura que a gente tem debaixo da pele da barriga, para ele ir aumentando a incisão cirúrgica. Isso que vocês estão vendo aqui amarelinho, ó, é o tecido adiposo, é a gordura do abdômen. Ele vai abrindo a incisão com a ajuda da tesoura. Já descolou a pele. Mais 2 pontos sangrantes, 3, aliás, ó, olha lá, ó. Cauterizou, cauterizou,
Tem mais um ponto sangrante aqui. Agora ele vai continuar descolando a pele. Dei uma adiantada, olha lá, descolou a pele por inteiro, descolou o tecido tecido adiposo. É uma criança de 12 anos de idade. Raro ver criança nessa idade tendo que retirar a vesícula. Seu tecido subcutâneo, que ele está descolando. Vou adiantar um pouquinho. Acho que ele já está chegando na parede abdominal. Ele vai abrir até ele conseguir colocar o afastador. Esse é o afastador de Farabeuf. Já tá enxergando o fígado, tá vendo? Esse vermelhinho aqui, ó. É o fígado. Ele deve estar procurando a vesícula biliar. Vai dissecar um pouquinho mais, descolar as peles da vesícula. Ele está sendo até bem cauteloso, fez um buraquinho bem pequeno. Normalmente eles não têm pena de abrir. Olha lá, pinçou a vesícula. Ele já descolou ela todinha da parede do fígado. Isso aí que ele puxou foi uma gaze cheia de sangue. A vesícula já está toda solta. Ele está tirando outra gaze. Tô adiantando aqui para ver o ponto que ele puxa ela. E grampeou ela com bisturi. Esse é deixa eu mostrar para vocês o clipador. Em vez dele suturar para cortar, ele vai lá e grampeia com o clipador de titânio para ele poder cortar o canalículo dela. Olha lá, ó. Cauterizou, cortou. Olha o barulhinho do bisturi.
adiantar. Ele já amarrou ela com esse frio roxo, que é o PDS. Oi. Então, peraí, deixa eu atualizar aqui. Deu? Acho que agora entrou todo mundo. Eu vou copiar o link aqui. Já vou deixar aqui colado para vocês assistirem posteriormente. Mas eu quero que ele chegue na retirada da vesícula. Pegou, puxou. Acho que agora, depois que ele já amarrou ela, eu acredito que agora ele vai puxar. Mas eu acho que ele está conferindo se o nozinho está bem lá no canal do colédoco. E tá que amarra ela. Nossa Senhora. Agora ele vai puxar. Essa é a nossa vesícula biliar. Para uma criança de 12 anos, estava bem grande. E ali ele está fechando a parede abdominal. Daqui a pouco, depois ele fecha a pele. Não é uma cirurgia fácil, porque tem que levantar o fígado, né, como um todo, e depois a gente tem que ir descolando o fígado da parede, a vesícula biliar da parede do fígado e vesícula biliar. Vamos ver imagens. Ó. É isso aqui que ele fez, ó. Ele abriu uma incisão horizontal no abdômen, tá? Foi despregando ao entorno da vesícula, tá? Por isso que ele demorou tanto. Ele veio e amarrou esse ducto cístico, amarrou aqui umas 3 vezes ou 4 com o PDF, que é aquele fio azul. Depois ele ainda veio com o clipador, com a ajuda do cautério, firmou mais aqui, né? E fez o corte. Depois ele retirou a vesícula. No caso aqui ela tá verde por questões de visualização, mas na verdade ela é rosadinha, daquele jeito que vocês viram lá, tá? E se caso alguma dessas pedras, desses cálculos biliares, passarem por esse ducto e cair aqui no ducto colédoco, que cai direto no intestino delgado, aí é uma cirurgia de emergência. O paciente tem que ser internado na mesma hora.
tá? Até aqui ficou claro, pessoal? Vamos? Então, vamos lá. Oi, pode perguntar. Ah, não, o vídeo em si, realmente eu não consigo passar para vocês com o áudio original. Eu que vou falando mais ou menos o que eu tô vendo, tá? Eu não sei passar o vídeo de forma que vocês ouçam, mas fica tranquila que eu anotei aqui, ó, no PDF amigo do aluno, o link dessa cirurgia, que vocês vão poder acessar depois e assistir novamente, tá? Tá. Não, não falei. Eu falei o seguinte, que o, esse vídeo exemplifica exatamente esse final aqui do texto, né? Do momento da realização. Uma colecistectomia, que é uma retirada da vesícula biliar. Ela pode se caracterizar como eletiva, quando o paciente não tem sintoma nenhum. Ela pode se caracterizar como uma cirurgia de urgência, se o paciente tiver sintomas, né? E se a vesícula for perfurada, né, num acidente, ela vira uma cirurgia de emergência. O que eu falei depois foi a imagenzinha anatômica do fígado, que é o quê? O que o cirurgião fez? Ele descolou a vesícula aqui da parede do fígado, amarrou o duque do colédoco aqui, com aquele fio cirúrgico azul, depois reforçou com o grampeador, né, eletrônico, com a ajuda do bisturi, e depois ele retirou a vesícula. A vesícula, né, a cor dela é rosada, conforme vocês viram lá no vídeo. Aqui ela tá verde só por uma questão de visualização, diferenciação entre o fígado e a vesícula, tá? Espera aí, só um minutinho, pedir licença para vocês. Então, eu acho que o conceito de cirurgia de urgência, emergência eletiva está bem esclarecido até aqui. Então, quais... Oi, pode perguntar. Não, retira sim, que seria cirurgia por vídeo, né? Que a gente fala. E essa que eu mostrei aqui é uma cirurgia de vesícula aberta. Abre a barriga, né? Para tirar a vesícula. Mas a gente pode também tirar a vesícula por vídeo, que é essa cirurgia aqui, ó. Eu mostrei numa aula anterior, foi um apêndice. O procedimento é o mesmo. São 3 furos no abdômen, onde um entra a câmera, tá? Aqui vai entrar a pinça, que vai pegar a vesícula. A vesícula vai sair por aqui, ó, pelo buraco maior que é o umbigo. Pelo buraco do umbigo, na verdade. Eles aproveitam o orifício do umbigo para fazer o maior furo. Sem dúvida, sem dúvida, porque ó, é o seguinte, essa aqui se realiza 3 furos no abdômen, 3 furos de 3 centímetros, muito pequenininho. A cirurgia, se fosse uma vesícula aberta, abriria, por exemplo, só para te dar um exemplo, abriria do umbigo até a costela, até o apêndice tifoide. Então fica um,
é muito maior aberta, né? Isso. O risco também, por exemplo, o paciente que faz a vesícula aberta, ele fica mais dias internado. O paciente que faz por vídeo, igual esse vídeo está passando aí, o paciente pode ter alta no dia seguinte. Entendeu? Então, toda cirurgia que é por vídeo, a recuperação é muito mais rápida. E o risco de sangramento e de infecção hospitalar é muito menor, porque o tempo que o paciente fica dentro do hospital é muito pequeno. Então, um orifício entra a câmera, né, com a luz que ilumina, e os outros dois orifícios no abdômen é para a entrada de duas pinças. Esse aqui é o Hook, que é o cautério. Olha lá, ele está despregando ela da parede do fígado, enquanto a outra pinça segura ela aqui em cima, para ele ir levantando e cortando, levantando e cortando. Deixa eu ver se eu adianto essa parte aqui, até mostrar a retirada dela. Em todas as, independente se é aberta, se é por vídeo, a retirada da vesícula, né, da bolsinha cheia de cálculo, ela é feita. Tem que tirar a vesícula porque, olha lá, os clips de cauterização, ela tá ali já, ó. Ele tá aspirando, limpando a cavidade para ver se tem algum ponto de sangramento. Aqui, ó. Esse clips aqui seria clampeando aqui, ó. Esse canudinho verde aqui, ó. Dúctido colédoco, que chama. Aí ele tá aspirando, tá verificando se não tem nenhum ponto hemorrágico. Deixa eu ver como é que vai tirar essa vesícula. Você vai tirar pelo orifício de cima ou pelo umbigo? Acho que vai tirar pelo umbigo, porque jogou a câmera para cima. Pegou ela com a pinça jacaré. Vamos ver se ela vai sair inteira. Olha lá, saiu inteirinho. Tem umas que tá tão grande, tão inflamada, que eles têm que partir ela dentro da barriga e tirando os pedaços. Acho que tá abrindo ela para tirar os cálculos, para ficar mais fácil para sair. Olha lá, ele aspira para tirar o líquido, para ver se diminui o volume e ela sai mais fácil. Tá dando trabalho para ele. Olha lá, ele tá tirando. Engraçado que quando a gente fala cálculo biliar, pode ser realmente uma pedrinha amarela, né? Ou pode ser tipo um barro amarelo que vai formando e vai acumulando ali. Deixa eu voltar aqui. Ele tá esvaziando ela. Deixa eu ver o momento que ele tira ela. Tirou. Olha lá ela, toda despedaçada. Então, são os dois tipos de cirurgia para vesícula que a gente tem como ser feita. Tá? Hoje em dia, essa por vídeo é muito mais o critério cirúrgico, né? Por causa do tempo de recuperação é muito inferior.
Então, vamos lá. Quais são as finalidades das cirurgias? Elas podem ser diagnósticas, quando o cirurgião retira um fragmento de tecido para ser examinado ao microscópio, como acontece nas biópsias. Então, por exemplo, essa cirurgia de vesícula, colicistectomia, é uma cirurgia diagnóstica. A vesícula inflamou e por isso ela precisou ser retirada. Outro exemplo de cirurgia diagnóstica, apendicite. Só se tira o apêndice se ele inflamar. Então, uma vez inflamado, tem que se fazer a cirurgia de apendicite. Cirurgias curativas, quando devolvem a saúde ao paciente, mesmo que para isso seja necessário retirar parte de um órgão ou todo ele. Por exemplo, câncer de mama, tá? Eu não sei se vocês já perceberam que o governo dá muita ênfase ao câncer de mama e uma ênfase menor ao famoso Papa Nicolau ou exame preventivo. Qual que é a diferença dos dois tipos de câncer? É porque todo câncer que se manifesta na mama já é um câncer agressivo. Tá? Tem que se tirar parte da mama ou a mama como um todo. Então, todo e qualquer diagnóstico de câncer na mama, a cirurgia de retirada da mama tem que ser feita, seguida, às vezes, de quimioterapia e radioterapia. Agora, os cânceres diagnosticados a nível de colo de útero, de vagina, né, parede de vagina, são passíveis só de retirada ou cauterização. Não precisa, às vezes, quimioterapia ou radioterapia. Eles têm um fator menos agressivo do que o de mama. Por isso que o governo bate muito na propaganda, né, do autocuidado e, além do autocuidado, fazer a mamografia e ultrassom da mama. É por causa da diferença do câncer. O câncer na mama é muito mais agressivo que o câncer de colo do útero. Outro exemplo também de câncer agressivo é o câncer de próstata. O homem não pode ter a vergonha de fazer o toque e mais o exame de sangue anualmente, porque o câncer de próstata ele é tão perigoso quanto o câncer de mama, tá? Ele tem o mesmo fator de agressividade. Então, é tão importante para a mulher fazer, né, o cuidado com a mama quanto o homem da próstata. E os casos são altíssimos. Então, vamos lá. Finalidade das cirurgias paliativas, que não cura a doença, mas apenas alivia o mal que a causou, né? Por exemplo, cirurgia... Deixa eu lembrar aqui, pensar no exame. Um exemplo. Teve um tio meu que teve câncer de próstata. Só que na hora que ele descobriu que ele estava com câncer de próstata, o câncer já tinha se espalhado para a bexiga e para a coluna vertebral dele. Ele fez a cirurgia paliativa de retirar a próstata, né, que era o local de origem do tumor, mas já sabia que não ia ter cura e nem ia ter muito tempo de sobrevida, porque o câncer já tinha dado metástase na bexiga e na coluna. Considerando a coluna vertebral, né, como sistema nervoso periférico, esse câncer vai crescer cada vez mais. E à medida que o câncer foi espalhando pelo sistema nervoso dele, foi debilitando ele até ele chegar ao óbito. Tá? E nós temos também as cirurgias plásticas, que têm com o objetivo melhorar a estética do paciente ou reparar ou restaurar partes do corpo. O HU é um hospital público que faz cirurgias plásticas, tá? Lá tem o serviço de cirurgia plástica, porque o HU tem a residência em cirurgia plástica. Então, quem quiser se beneficiar, né,
de ter uma mamoplastia, de ter um abdômenplastia, né? Tirar a barriga. O HU oferece. A fila é grande, mas eles sempre chamam e são feitos por bons cirurgiões que tem aqui em Juiz de Fora, que são professores da UFJF e precisam, né? Precisam de pacientes por causa da residência plástica que o HU tem. Potencial de contaminação. Representa maior ou menor risco de infecção para o paciente. As cirurgias podem ser classificadas como limpas. São realizadas em áreas do corpo e que não haja nenhum processo inflamatório ou infeccioso. Por exemplo, uma cirurgia plástica é uma cirurgia limpa. Cirurgia potencialmente contaminada são as realizadas em tecidos que normalmente já possuem algum micro-organismo. Por exemplo, se eu considerar uma cirurgia intestinal, eu não vou abrir a alça intestinal, tá? Mas eu vou retirar a alça intestinal. É uma cirurgia potencialmente contaminada. Cirurgia contaminada são realizadas em tecidos traumatizados. O que é tecidos traumatizados? Que foram rompidos, tá? Recentemente ou que normalmente possuem uma grande quantidade de micro-organismo. Sofreu um acidente, o cinto de segurança comprimiu muito o abdômen, a alça intestinal estourou. Teve que ir para a mesa de cirurgia, a alça intestinal estando aberta, a gente já considera a cirurgia como uma cirurgia contaminada. E cirurgia infectada, quais são elas? São aquelas realizadas em tecidos que já estão em processo de infecção, com presença de pus no local ou com tecido necrosado. A clássica cirurgia infectada são as cirurgias de ortopedia. Deixa eu colocar aqui, cirurgia ortopedia com prótese infectada. Vamos ver o que aparece. Cirurgia ortopédica com prótese, tranquilo. Essas até que estão bonitinhas. Vamos lá. Até aqui imagem. Vamos ver se a gente vê algum vídeo. Deixa eu ver se eu melhoro a busca. Só me aparece imagem de raio-x. Esse final de semana eu tinha visto uma de cotovelo que infeccionou, inflamou. Nacho. Essa eu vou ficar devendo para vocês. Que shopping? Vídeo. Bom, não consegui rastrear nenhuma. Mas é qualquer cirurgia que tenha presença de pus, tecido necrosado, algum processo infeccioso, caracteriza com cirurgia infectada, tá? Vamos lá. Exemplos de cirurgias. Consideramos cirurgias limpas, as neurológicas, a vascular, por exemplo, cirurgia de varizes nas pernas, toda cirurgia de hemodinâmica, cirurgias auditivas
e cirurgias ortopédicas. Quais são essas cirurgias ortopédicas? Aquelas que não teve lesão prévia. Um exemplo, eu tenho bursite no braço constantemente e eu preciso reforçar os ligamentos do ombro para me aliviar a dor da bursite. Aí, quando eu vou fazer essa cirurgia no ombro, ela é uma cirurgia limpa, porque meu ombro nunca foi aberto, ele só está inflamado porque tem uns tendões enfraquecidos. Mas vamos supor que eu estava andando de bicicleta, eu caí e eu quebrei esse ombro, tá? Uma vez que houve uma lesão, uma fratura, ela passa a ser potencialmente contaminada. Outros exemplos de cirurgia potencialmente contaminada: cirurgia oral, porque na cavidade oral a gente considera que tem bastante micro-organismos patogênicos. Toda cirurgia nasal. O exemplo de cirurgia ortopédica potencialmente contaminada, acabei de falar, se eu levar um tombo de bicicleta e quebrar o ombro. As cirurgias hepáticas, incluindo a retirada de vesícula agora, que a gente acabou de estudar, e cirurgias urológicas, tá? Qualquer cirurgia por via do sistema urinário. E as cirurgias contaminadas sempre vão ser as intestinais, as ortopédicas, se for fratura exposta, então eu esmaguei a perna e o osso apontou, furou a pele, é uma cirurgia ortopédica contaminada, né? E as infectadas por infecção das órteses e próteses. Todas as citadas, tá? Com presença de pus ou tecido necrosado. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma cirurgia auditiva infectada? Sim. A gente pode ter uma cirurgia neurológica infectada? Sim. O paciente, por exemplo, teve um traumatismo craniano por um acidente, não abriram o cérebro antecipadamente, aquele coágulo de sangue formado pelo traumatismo fica parado lá na cabeça e pode transformar-se, se contaminar e transformar-se numa grande placa de pus. Então, é uma cirurgia neurológica infectada. Alguma dúvida aqui, gente? Me dê o feedback, eu não estou ouvindo vocês no chat. Sobre a diferença entre limpa, potencialmente contaminada e contaminada? Sim? A vesícula, Paula, a vesícula, ela classifica como toda vez que você vai retirar uma vesícula, ela está infectada, inflamada, a gente sempre vai considerar a cirurgia de vesícula como potencialmente contaminada, tá? Então, vamos seguir. Então, ficou claro essa questão da diferença das cirurgias, né? Esse quadrinho aqui é um quadrinho muito fácil para vocês terem em mente, né? Ou ter para consulta, para sempre quando vocês forem referenciar, classificar, porque quem classifica se a cirurgia é limpa, potencialmente contaminada e contaminada dentro da sala de cirurgia é o circulante de sala. Então, esse quadrinho orienta a gente bastante, porque a gente primeiro vai na especialidade, né? É uma cirurgia vascular. Tudo bem. Vascular aonde? É na perna? É varize? Então, é uma cirurgia limpa. A hora que o médico abriu, tinha presença de pus ou tecido necrosado, então ela passa automaticamente a ser uma cirurgia infectada, tá? É uma cirurgia onde o paciente está voltando pela segunda vez para retirar as placas e o parafuso,
porque infeccionou. Então, é uma cirurgia contaminada. Então, a gente tem que pensar no momento cirúrgico, que especialidade que é e que tecido que é, para a gente classificar o tipo de cirurgia. Vamos passar agora para a terminologia cirúrgica. O objetivo é padronizar a utilização de termos que sejam de conhecimento coletivo, de forma a possibilitar melhor entendimento entre as pessoas que utilizam. As palavras do vocabulário cirúrgico, em geral, são formuladas pela junção de 2 ou mais termos, ganhando com isso significado novo. O primeiro elemento que compõe a palavra se refere sempre ao órgão, aparelho ou parte do corpo humano, enquanto o segundo se refere à técnica ou procedimento realizado, ou à patologia existente. Então, vamos à tabela. Quando eu falo, primeiro elemento, quando eu falo adeno, o que adeno significa? Glândula. Ângio significa vaso. Artério, artéria. Artro, articulação. Bléfaro, pálpebra. Cardio, coração. Céfalo, cabeça. Cisto, bexiga, tá? Colecisto, vesícula. Então, voltando lá em cima, qual que era a nossa primeira cirurgia que a gente aprendeu aqui, ó? Cirurgia de colecistectomia. Voltando, colecisto, vesícula. Colo, cólon. Colpo, vagina. Entero, intestino. Espleno, o baço. Flebo, a veia. Deixa eu ver. Oi. Colpo. É aqui, ó, colpo. Entende? Corpo é vagina. Tá? Normalmente, gente, esses elementos de composição adeno, ângio, artério, arto, bléfaro, colpo, tudo vem do latim, tá? Então, é formado por duas partes diferentes. Então, seguindo, gastro, estômago, hepato, fígado, ístero, útero. Eu vou fazer uma histerectomia, eu vou fazer a retirada do útero. Láparo é a cavidade abdominal como um todo. Laringo é laringectomia, é a retirada da laringe. Masto, mama, mastectomia, a retirada da mama. Meningo, meninges, meningocele, né, por exemplo, é a retirada da meninge. Nefro, nefrectomia, retirada do rim. Neuro, retirada do nervo. Oftalmo, não do olho, tá, gente? Em si, não é a retirada do olho, significa olho. Mas o olho tem diversas partes e cada parte do olho tem um nome para definir a cirurgia. Por exemplo, quando a gente opera o cristalino, a gente opera de catarata. Ooforo, quer dizer ovário. Orque, né? Orquiectomia, é o testículo fora do lugar. O urologista tem que ir lá e pôr no lugar. Osteocondria, de tornozelo, é colocar o osso do tornozelo no lugar. Oto significa ouvido. E tem o primeiro elemento da composição. Por exemplo, prócto quer dizer reto, né? Rino, nariz. Salpingo, trompa. Tráqueo, traqueia. E quando vem o sufixo, que é o que caracteriza a palavra. Toda vez que a gente vê algia,
a gente lembra que é dor. Toda vez que a gente vê cele, quer dizer que é hérnia. Centese significa punção. Estomia significa comunicação, né? Tomia significa corte. Ectomia é a remoção. Oma sempre é tumor. Pexia é a fixação, é a costura. Plastia, mamoplastia é a reconstrução da mama. Mamografia é a sutura da mama. E esteroscopia é o ato de ver, por exemplo, dentro do útero. À medida que eu for falando aqui embaixo a cirurgia, vocês vão entender melhor. Concluindo esse assunto, apresentamos alguns termos cirúrgicos que não seguem normas descritas anteriormente, que é a formação do prefixo e do sufixo, mas que requerem ser reconhecidos e entendidos porque possuem largo emprego. Por exemplo, amputação é a remoção total ou parcial de uma parte do corpo. Pode ser um dedo, pode ser meia mão, pode ser um pé inteiro, pode ser uma perna e pode ser de uma coxa para baixo, tá? Então, se tratando de pernas e braços, a gente pode fazer remoção de todo o membro de uma vez só, tá? Eu já tive um paciente que amputou a perna, retirando, né, a nível de desarticulando o fêmur mesmo lá do quadril. Então, a nível de bumbum, de glúteo, dali para baixo, removeu a perna como um todo. E essas partes amputadas, quando é meio pé, só para vocês terem noção do tamanho, se eu estou falando de meio pé, dá para ir no lixo cirúrgico, aquele saco branco. Agora, de uma peça anatômica amputada maior que um pé, aí o cirurgião tem que fazer por escrito a solicitação de enterrar aquele membro. Tá? O cemitério municipal de Juiz de Fora todos os dias abre cova para sepultação de membros. Não, mas se eu quiser enterrar minha perna lá no túmulo da minha família, eu posso? Não, não pode. Vai para uma cova diária aberta que recolhe todos os membros amputados da cidade. Ficou claro? Oi, boa noite. Normalmente, um membro amputado já é um membro com alguma doença prévia, uma doença vascular, uma doença de nervo. Então, ele já está sendo retirado e isso já é indício que tem tecido morto nele, tem tecido necrosado nele, doente. Então, por isso... Não, não pode. Não, não pode. Porque se você está amputando, você já está entendendo que aquele pedaço do seu corpo não tá legal. Já tá doente, entendeu? Aí não tem como... Isso. Porque no Brasil só se amputa mesmo se tiver uma doença naquele local. Fora isso, aqui não faz, o Brasil, a lei não permite. Exemplo, do que eu estou falando? Aquela atriz Angelina Jolie, né? Ela tem um fator muito forte na família dela de câncer de mama. E ela optou pelo esvaziamento da mama. O que é isso? Ela abriu a mama, tirou todas as glândulas debaixo da pele, né? Esvaziou a mama e colocou ali naquele local uma prótese, né? De silicone. Qual o objetivo dela? Evitar que futuramente ela tenha câncer de mama. É como se fosse uma cirurgia preventiva. Isso lá fora, nos Estados Unidos, isso é permitido.
Eu não sei na Europa, mas aqui no Brasil não é permitido. Ah, eu vou tirar meu útero porque na minha família tem 100% das mulheres morrem de câncer de útero. Aqui no Brasil é diferente. Só depois do diagnóstico confirmado, né, que você tá com aquele órgão comprometido, que ele pode ser retirado. Então vamos lá. Anastomose é a conexão de dois órgãos tubulares, geralmente por sutura. Artrodese, fixação cirúrgica de articulação. Normalmente faz-se artrodese muito em quem fraturou tornozelo, joelho, por causa de futebol, acidente, né, ou exercícios físicos. Biópsia, que é a remoção de um tecido vivo para exame. Cauterização é, né, queimar, né, a destruição de um tecido por um agente de calor, né? Ah, professor, então se eu pegar uma agulha, esquentá-la no fogão, né, e colocar ela em cima do meu bicho de pé, eu estou fazendo uma cauterização? Está. Cesariana, né, que o nome é a incisão na parte abdominal a incisão na parte abdominal e no útero para retirada da criança. Veio a origem do nome é de César, né? Por isso que chama cesariana, porque a mãe dele estava esperando ele. Eu acho que ele estava sentado, ele não ia nascer por parto normal, e eles abriram a barriga da mãe dele para tirar ele, porque ele era o futuro imperador de Roma, né? Então, entre a mãe e o futuro imperador de Roma, mataram a mãe. Por isso que veio o termo cesariana. Circuncisão é a ressecção de pele do prepúcio que cobre a glande, tá? Isso aqui é a famosa fimose, tá, gente? Todo homem nasce com fimose. Ao longo do tempo, né, essa fimose ela vai descolando. Uns não tiram até a fase adulta, aí tem que passar por cirurgia e fazer essa retirada de pele em volta da glande. Cistocele é a hérnia da bexiga, né? É o famoso cirurgia de períneo. Você tem que segurar o períneo para você não deixar a bexiga descer. Curetagem uterina. Tive um aborto espontâneo, mas ficou resto de placenta dentro do meu útero. Eu tenho que ir lá e curetar, retirar aquele resto de placenta que ficou dentro do útero. Deiscência, o que é deiscência? É quando as bordas onde foi suturada se abriram. Eu operei, por exemplo, de vesícula e depois de um mês os pontos arrebentaram e as partes separaram. Isso chama deiscência de sutura. Dissecção é o corte ou a separação de tecidos. A dissecção foi o que a gente viu aqui no vídeo. Lembra que eu falei para vocês que o médico... Cadê o vídeo? Vou voltar aqui. Aqui, ó. Isso aqui é dissecção. Ele vai afastando a pele, cortando o tecido embaixo. Divertículo. Abertura no formato de bolsa em órgão com a forma de saco ou de tubo, tá? É quando, por exemplo, na garganta abre uma cutícula e ali dentro vai entrando comida. Aí é um divertículo, tem que cortar esse pedaço de pele. Enxerto, né? Paciente queimado, às vezes, tem que passar por um enxerto, que é tirar a pele sã, sadia, e colocar naquele local que foi extinto por causa da queimadura. Evisceração é a saída da víscera da sua cavidade, né? O rapaz foi atropelado, por exemplo, e o ônibus passou em cima da barriga dele. As alças intestinal pulou para fora, é uma evisceração. E excerese, que é extirpação cirúrgica total ou parcial de um segmento corpóreo. Se eu tenho uma verruga no nariz
e eu cauterizo a verruga, isso chama uma exerese de verruga. Fístula, passagem anormal que liga um órgão, uma cavidade ou um abscesso na superfície externa do corpo. É muito comum, gente, ter fístula entre o ânus e a vagina, tá? Por um motivo qualquer, não se sabe explicar, abre-se um orifício entre o reto e a vagina, e a mulher começa a evacuar pela vagina. Então tem que ir para a cirurgia para fechar essa fístula, tá? Para a mulher não morrer de infecção. Hérnia é a saída total ou parcial de um órgão para um espaço que ele não deve estar. Por exemplo, hérnia abdominal. Vamos ver se a gente acha uma imagem para vocês entenderem. Hérnia. Hérnia é hérnia abdominal. Hospital, por exemplo, porta aberta, tem cirurgia de hérnia o dia inteiro. Vamos supor, paciente normalmente é causada por pega de peso excessivo. Ele faz tanta força, que a alça intestinal rompe, né, a parede abdominal ou a parede muscular, e a alça vem para fora. Olha aqui, essa imagem aqui dá para ver melhor. Aqui, ó, músculo embaixo, músculo em cima, tá? Esse músculo se separa e há a projeção da alça intestinal para fora. Então, o que o médico faz? Ele corta a pele, empurra para dentro essa alça intestinal e junta essas duas partes aqui do músculo. Então, ele coloca a hérnia para dentro. Tá? Aqui outro desenho bem claro. A gente vê claramente aqui a parede muscular e a projeção da alça intestinal através da parede do abdômen. Aqui um exemplo de hérnia umbilical, muito comum em recém-nascido, tá? Aqui é uma hérnia umbilical também, só que em adulto. E normalmente, gente, essas hérnias são indolores. As pessoas, elas começam pequenininha e cada dia que passa, essa distância entre um músculo e outro vai aumentando e vai saindo mais a alça para fora. Como isso é um processo indolor, as pessoas não se preocupam muito em operar na hérnia. Mas quando saem duas alças por um pequeno espaço e essa alça começa a necrosar, aí começa a aparecer dor. Aí vai correndo para o médico e opera-se na hora. Essa aqui é exemplo da famosa hérnia encarcerada, quando uma monta na outra. A cirurgia de hérnia, assim, é cirurgia de emergência, tem que operar na hora. Até aqui tá claro, gente? O que é cirurgia de hérnia? Olha essa aqui, que enorme. Como é indolor, o sujeito vai ficando com ela, entendeu? Ele não se preocupa muito, ó. Aqui, ó. Recém-nascido, ó. Uma hérniazinha aqui, pequenininha, ó. Olha essa aqui. Virou uma laparotomia. Olha o tamanho da cicatriz. Quer dizer, teve que abrir a barriga de fora a fora para pôr a alça intestinal para dentro e depois vir fechar com a musculatura. Puxar a musculatura daqui e emendar com a musculatura do baixo do abdômen inferior. Aí é uma cirurgia longa e leva muito tempo de internação. Essa aqui é uma big hérnia. Nunca vi uma tão grande assim.
Isso aqui é uma hérnia inguinal muito comum em homens, tá? Em bebês também, ó. Olha aqui, ó. Mulher não tem muito isso, porque a mulher não tem um canal inguinal tão grande quanto os dos homens, né? É isso que eu tô falando, é quando ela vira encarcerada, que é isso aqui, ó. Por um buraco pequeno. Você tá falando Não, 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 não. Só isso. É isso mesmo. Com certeza, essa alça que está necrosada aqui, o médico não vai pôr ela para dentro, não. Ele vai grampear aqui, costurar aqui e cortar essa parte enegrecida aqui. Joga fora essa parte do intestino. Tá? Agora, por exemplo, se ele chega lá, ela tá assim rosinha, ele só vai romper a pele e empurrá-la para dentro. Sem problema nenhum. Incisão é o corte, litíase é cálculo, né? Colecistectomia, né? É cálculo na vesícula. Paracentese, denominação de punção para esvaziamento de cavidade. Vocês já ouviram falar de barriga d'água? Quem tem problema de fígado, né? Tem que fazer paracentese. Prolápsio é a queda dos órgãos, né? Por exemplo, a mulher teve 11 filhos, parto normal, não fez cirurgia de períneo. Ela pode ter um prolapso de bexiga ou de útero. Deixa eu ver se eu acho alguma. Prolapso uterino. Aí o útero ele vira do avesso e vem para fora. Aqui, ó. Aqui é a vagina e o útero. Ele tem que ficar nessa posição aqui, tá? Se o períneo tá enfraquecido, que é essa musculatura aqui em volta da vagina, em volta do ânus, a tendência dele é vir descendo pelo canal da vagina, até ele vir para fora, tá? A mulher vai fazer xixi, ela sente uma bola do lado de fora pela vagina. Aqui, ó, um exemplo de um útero que saiu. No carro aqui é de uma cachorra. Aqui, ó, como é que fica na gente. Tá, e quando o útero chega a sair dessa forma, a cirurgia indicada é esterectomia. Tem que tirar ele, não tem como voltar com ele aqui pro lugar. Uma vez que ele desceu, ele tem que ser retirado. Aqui, ó, tem um exemplo muito claro. Se for a queda da bexiga, chama cistocele. Se for a queda do reto, chama retocele. Se for a queda de uma alça intestinal, enterocele. E se for do útero, chama prolapso uterino. O qual? A bexiga? A bexiga é o intestino, né? O reto e o intestino consegue voltar, tá? O útero tem que tirar, porque ele necrosa quando ele desce para o canal da vagina. Agora, a bexiga, né, é órgão único. Não tem como a gente tirar a bexiga, né? Não existe nenhum tecido artificial que substitui a bexiga. A bexiga é uma bola de soprar que nós temos. Essa bola de soprar se enche de urina e dá vontade de urinar, ela esvazia. Como a gente não consegue nenhum tecido artificial que faça esse papel muscular da bexiga, o que os cirurgiões fazem? Eles suspendem ela, prende ela aqui com sutura na parede abdominal, entendeu? Prende ela na frente, né, do abdômen
E ali a mulher vai cicatrizando, vai se recuperando. A bexiga consegue, ela tem essa capacidade de regeneração. O útero já não tem. Pitose é a queda da pálpebra, né? Por isso que tem muita gente que opera cirurgia de pálpebra, plástica, né? De pálpebra. Toda e qualquer queda de pálpebra, gente, tem que ir no oftalmologista ou no cirurgião plástico e pedir a cirurgia, tá? A queda de pálpebra em cima dos olhos pode levar à cegueira. Então, fica muito atento com os pais, com os avós, que tem uma pálpebra caída sobre os olhos, tá? Levar no oftalmo ou no cirurgião plástico para providenciar uma retirada de pálpebra, uma palpebroplastia. É a única cirurgia que o SUS cobre direto e não tem burocracia para arrumar a papelada, porque é uma cirurgia que pode levar a cegueira muito rápido. Ressecção, remoção cirúrgica de parte de órgãos, retocele, a gente acabou de ver, toracocentese, né, é a punção da cavidade torácica, e varicoceles são veias dilatadas no escroto, no saco do homem, vamos colocar assim. Muito comum, tá? Independente da idade. Pode acontecer com jovens, pode acontecer com idosos. É como se fossem umas varizes, só que em vez de na perna, é no escroto. Aqui que o médico faz? Abre o escroto, um pequeno corte, drena aquela água que dilatou essas veias, né? E depois sutura. E a recuperação também é bem rápida. E varicocele é indolor. O escroto vai aumentando de tamanho e o paciente não sente dor. Oi. Uhum. Isso. Deixa eu te explicar. É isso aqui, ó. É o epidídimo, tá? Ó, tá vendo esses canais aqui azulzinhos? Então, são os epidídimos. Que eles fazem? Eles recolhem o esperma produzido no testículo e conduzem os esperma até na ureta, até a ejaculação. Meninos de 8 até os 20 anos, que tem muita atividade física, brinca muito, pula muito, de vez em quando o testículo roda. Ele roda mesmo, roda em 180 ou roda 360. Ele dá um nó aqui, ó. E chama orquiectomia, orquipexia. O que ele faz? O urologista faz? Ele dá uma abertura aqui, distorce ele, que é uma torção mesmo. Ele roda em si, dá um nó. Distorce o testículo, né? E o epidídimo volta a ficar livre, tá? Mas é uma cirurgia de emergência, tá? Porque a criança dá torção, começa uma dor muito forte, né? E tem que levar para o médico rápido. Por quê? Porque se parar a circulação sanguínea aqui nos canais do epidídimo, né? O menino pode ficar estéril, né? Aí ele só vai produzir espermatozoide vamos pôr assim, no outro testículo. É isso mesmo. A maioria não sabe. Vai por causa da dor, né? Do relato do menino por causa da dor. Mas tem que correr. Olha aqui, ó. Foi aqui, tá vendo? Foi exatamente o que eu te falei.
não se sabe explicar por que que, né? Não se sabe explicar por que que ele torce. Mas como acomete muito meninos de 8 a 20 anos, né? Se associa muito essa torção à grande atividade física. Brinca, corre, anda de bicicleta, pula, brinca de pique, né? E por acaso ele se enrola no próprio eixo, né? Aí o urologista vem aqui e distorce, põe ele no lugar. Olha aqui uma imagem de uma torção tardia. Tá vendo que ficou escuro? Necrosou. Aqui, com certeza, o médico retirou esse testículo. Isso. Tirou o direito, né? Olhando de frente agora, qual que foi a cirurgia? Retirou o direito, porque ele já necrosou, né? E ele só vai ter a produção de esperma a partir de agora pelo testículo esquerdo, né? É, é a única hora que os meninos dão susto na gente, né? E é difícil saber, porque assim, você não sabe se ele se ele tá reclamando porque ele bateu e continua doendo, ou porque que continua doendo, né? É isso mesmo. Mas socorre, tem que ser um atendimento bem rápido, bem imediato, porque se necrosar, aí perde o testículo, né? Mas para o homem que produz milhões, 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 milhões de células reprodutivas, né? Não é. E a produção de espermatozoide no homem é diária, não faz muita diferença. Agora, para uma mulher perder um ovário já é muito significativo. Porque é o seguinte, nós temos o ovário direito e o ovário esquerdo. No mês, cada mês, ovários. Cada mês, um ovário é responsável pela ovulação. Então, por exemplo, no mês de julho, quem ovulou foi meu ovário direito. No mês de agosto, quem ovula é meu ovário esquerdo. Se chegar em setembro, o meu ovário direito não ovular, o esquerdo também não tem obrigatoriedade de ovular, porque ele só vai ovular em outubro. Então, se a mulher perder um ovário, a chance dela engravidar se reduz significativamente a 50%, porque em 12 meses ela só vai ovular 6 vezes, né? 6 meses no ano. Isso se o ovário não pular o mês, né? Então, mulher é um bicho complexo em todos os sentidos, né? Não é que engravide, mas a chance é bem reduzida por causa dessa alternância de, de ovulação. A gente acha que os dois soltam óvulo todo mês. Não é. Cada mês, um ovário solta um óvulo. Aí, seguindo a apostila, gente, recuperação anestésica, eu já dei isso para vocês. A gente falou, caiu até na prova. Falamos de posicionamento cirúrgico também, né? E na aula que vem a gente começa a entrar no pré-operatório e a gente vai definir o que é pré, trans e pós-operatório, imediato e tardio. Oi? Não é às 8? Hum, como é que se chama? É porque eu... Repete, por favor. Ah, Andréia Ramos. Andréia, é o seguinte. Eu preciso saber qual e-mail seu para mim te achar.
Farias. Deixa eu procurar aqui. Começa com Farias, Andréia? Peraí. Ah, tá. Farias Andréia 036, não é isso? Farias.andréia 036. Ai, gente. Bom, eu vou anotar aqui. Vamos fazer o seguinte, Andréia. Você entra em contato comigo no privado aqui pelo Zap? Que aí eu vou. Pode sim. Eu já vou despedindo, que aí eu vou. Eu entro aqui de uma vez aqui no Google Forms e te procuro. Procuro o seu e-mail. Então, gente, bom resto de final de semana aí para vocês, tá? Até terça que vem. E assim que eu conseguir lançar as notas no W Pensar, eu aviso vocês, tá bom? Boa aula de vocês agora com Santos. Tchau.